Então, começando o nosso encontro, e eu vou convidar vocês para a gente fazer uma prática. Então, encontre uma postura confortável, que vocês se sintam bem, relaxada. E traz à tua mente uma situação da tua vida que está te causando estresse, talvez um problema de saúde, de relacionamento, um problema no trabalho, ou talvez um amigo que tenha dificuldade e preocupação. Por favor, escolha um problema de intensidade moderada. E agora tu pode dizer para ti mesmo: esse é um momento de sofrimento. Isso é mindfulness. Talvez outras palavras soem melhor para ti nesse momento, como isso dói, isso é estressante. E agora tu pode dizer para ti mesmo: o sofrimento, ele faz parte da vida. Eu não estou sozinho. E agora, coloque as mãos no coração e sinta o calor suave do toque. Da mão no peito. E agora tu pode dizer para ti mesmo que eu possa ser gentil comigo, que eu possa me dar o que eu necessito, que eu possa me proteger. Talvez existam palavras específicas de gentileza e de apoio que talvez tu precise ouvir nesse momento. Como que eu possa me aceitar como eu sou.
Que eu possa começar a me aceitar como eu sou. Que eu seja forte. Que eu possa me perdoar. Que eu tenha paciência comigo. Se por acaso ainda não está surgindo exatamente o que tu precisa nesse momento, imagina que um amigo está com esse problema. Que mensagem você gostaria que seu amigo recebesse, de coração para coração? Será que agora tu poderia te oferecer essa mesma mensagem? E agora, soltando essa prática, respirando profundamente, trazendo a tua atenção para o espaço à tua volta. E abrindo os olhos suavemente. Como estão? Alguém gostaria de partilhar alguma percepção? Quase dormindo. Muito relaxante, né? Nossa. Dá um calorzinho, né, no coração. Uhum. Eu vou trazer uma novidade aqui, ó. Eu e a Fer estamos organizando aí uma experiência aí, vai ser agora para maio, bem no início de maio aí, com a autocompaixão. É tipo um curso introdutório de autocompaixão, de autocuidado. Legal. Então, já deixo o convite aqui para vocês. Vai ser um intensivo, de segunda a sexta. Uau! Ó. Pauleira. Legal. Legal. Estamos só finalizando as últimas combinações. Então, a gente parou
na 8-7, né? Então, começamos na 8-8. Mulheres, raiva e bem-estar. Só um pouquinho que eu gosto de ficar destacando aqui. Como as mulheres não têm permissão para expressar externamente a raiva da mesma forma que os homens, tendemos a dirigi-la para dentro, na forma de autocrítica. Quando nos sentimos ameaçadas e não conseguimos reagir ao perigo, a resposta a essa luta passa a ser interna. Tentamos reafirmar o controle por meio da autocrítica, esperando que isso nos force a mudar e assim restaurar a segurança. Também temos mais probabilidade do que os homens de nos julgar negativamente, por ficarmos com raiva, levando a uma autocrítica ainda mais severa. A raiva internalizada na forma de autocrítica é a principal razão pela qual as mulheres, especialmente aquelas com uma identificação feminina de gênero, relatam níveis mais baixos de autocompaixão do que os homens. Também ajuda a explicar por que as mulheres têm 2 vezes mais chances de sofrer de depressão. Nós nos dobramos mediante a pressão da autoaversão e ficamos em choque com nossos próprios ataques constantes. O aumento do cortisol e a inflamação causados pela ativação constante do sistema nervoso simpático resultam num fechamento do nosso corpo e mente. A autocrítica também pode nos levar a desenvolver transtornos de ansiedade, como ataques de pânico, ou transtornos alimentares, como a anorexia. A incapacidade de expressar a raiva pode levar à ruminação emocional, que também contribui para a depressão. Lembre-se de que a ruminação representa o congelamento de uma reação ao perigo e como a autocrítica é um comportamento básico de segurança, é uma forma de resistência ao que está acontecendo, enraizada no desejo de fazer nossa dor ir embora. Em vez de surgir e desaparecer naturalmente, nossa raiva ela fica alojada em algum lugar por nossa própria resistência. As mulheres não deveriam estar com raiva, afinal. Isso significa que nossa mente fica presa aí, como um velcro, com pensamentos raivosos se repetindo incessantemente. Robin Simon, da Universidade de Wake Forest, e Catherine Lively, da Universidade de Dartmouth, conduziram uma pesquisa com uma amostra nacional bastante representativa, de 1.125 americanos, e descobriram que a raiva das mulheres é mais forte e persistente que a dos homens. Mesmo depois de analisarem fatores sociodemográficos como educação, renda e raça. Os pesquisadores descobriram que a maior incidência de depressão entre as mulheres poderia ser parcialmente explicada pelo aumento da intensidade e duração da raiva nas mulheres. Ao negar a nós, mulheres, a livre expressão da raiva justificada, a sociedade está nos forçando a engoli-la, o que nos faz adoecer. Alguém quer trazer alguma percepção? Algo que chamou a atenção de vocês?
Aline, lá no começo, né, ela fala assim, quando nos sentimos ameaçadas e não conseguimos reagir ao perigo, a resposta a essa luta passa a ser interna. Então, quando a gente não consegue se expressar, né, que eu estou entendendo, a luta começa a ser com nós mesmos. Tentamos reafirmar o controle por meio da autocrítica. Como seria isso, assim? A gente tentar controlar se criticando? Até mesmo na questão do sentimento da raiva. Tipo, eu não posso sentir isso. Né? E se criticar por isso. Não é permitido, né, sentir raiva. Então, tu começa a te autocriticar pelo sentimento. E aí tu... Não só por isso, tá? Porque depois ela complementa, ó, esperando que esforce a mudar e assim restaurar a segurança. Mas também por isso, né? Pela não permissão. Pelo menos é a minha percepção, né? Não sei o que vocês percebem disso, né? Eu vejo que a raiva é tão intensa, assim, aqui fala, ela mexe com a nossa questão hormonal, né? Porque aumenta o cortisol, faz toda a desestabilização do corpo, as inflamações, né? Então, vai desenvolvendo esses transtornos, né? Então, a pessoa, quando não está dando conta de algo na vida dela, assim, que ela não está sabendo lidar com a questão, porque ela tem que estar sempre se maquiando, né? É o tempo todo se maquiando para não apresentar daquela forma, né? E isso vai trazendo, então, os maiores índices de câncer nas mulheres e tal, porque essas dores são reprimidas, né? E, então, realmente influi muito, né, no bem-estar da pessoa, né? É que tu ativa, né, a parte da reatividade. E aí, por isso que começa a liberação desses hormônios, né? Mas quando a gente pratica, né, autocompaixão, mindfulness, isso vai desativando automaticamente, né? Essa bomba reativa, né? Hormonal, consequentemente, né? Sim. Vamos continuar? Uhum. O presente que a raiva dá. As normas contra a raiva feminina não apenas prejudicam nossa saúde mental, mas também nos negam acesso a um recurso importante e poderoso. O professor Raymond Novaco, especialista no estudo sobre a raiva na Universidade da Califórnia, em Irvine, descreveu pelo menos 5 formas pelas quais a raiva pode se tornar uma emoção útil. Primeiro, a raiva nos energiza. Quando estamos com raiva, nossas costas ficam altas e podemos sentir a energia pulsando em nossas veias. Essa energia nos mobiliza a agir e vencer a inércia ou complacência. Causa uma explosão de motivação necessária para impedir danos ou injustiças. Tanto faz se for para falar com as autoridades, para ir às urnas ou às ruas, como tantos de nós fizemos após a eleição de Donald Trump ou a morte de George Floyd. Precisamos ficar com raiva para gerar mudanças. Nossa, isso é muito real. Em segundo lugar, a raiva fornece um foco incrível sobre o que ameaça nos prejudicar. Ela atua como um feixe de laser que aponta para o perigo presente. Embora possa ser debilitante se for transformada em ruminação emocional, a capacidade da raiva de iluminar um problema
que exige a nossa atenção, é um presente que não deve ser menosprezado. Fornece uma clareza incrível no momento exato em que é necessário. Em terceiro, a raiva nos ajuda a nos defender e proteger. Ela substitui a resposta do medo e nos leva a lutar contra alguém que está nos machucando ou tratando injustamente. Às vezes precisamos ficar com raiva para ter coragem de enfrentar aqueles que nos ameaçam ou desrespeitam. Se não ficarmos com raiva, seremos menos propensos a nos defender. Como a raiva nos dá energia e nos concentra na ameaça em questão, também nos equipa para uma ação de autoproteção. Um quarto aspecto útil da raiva é que ela tem clara função comunicacional. Ela nos alerta para o fato de que algo está errado, ao mesmo tempo que permite que os outros saibam que estamos descontentes. Com isso, se não ficarmos zangadas com um comentário sutil, mas sarcástico, que um colega de trabalho acabou de fazer sobre nosso desempenho no trabalho, podemos nem sequer perceber que esse comentário foi impróprio ou prejudicial. Embora gritar ou berrar não sirva a um propósito útil de comunicação, se o ouvinte estiver desatento, a raiva expressa com firme convicção. Exemplo, não achei o último comentário útil. Muitas vezes o obriga a prestar atenção tanto no presente momento quanto no futuro. Mesmo quando a raiva é simplesmente uma expressão de dor, como um palavrão depois de bater um dedo do pé, ela desempenha uma importante função catártica. Na verdade, um estudo descobriu que quando os participantes mergulhavam as mãos em uma água gelada, aqueles que foram instruídos a xingar tinham maior tolerância à dor e as mantinham por mais tempo imersas do que aquelas que foram instruídos a não reagir. Esse efeito foi especialmente estudado entre as mulheres que geralmente praguejavam um pouco em comparação com os homens. Como as mulheres estavam menos familiarizadas com o poder catártico da raiva, elas acharam isso especialmente eficaz como analgésico. Por fim, a raiva proporciona uma sensação de controle pessoal e de empoderamento. Quando estamos com raiva e empenhadas em mudar as coisas para melhor, não somos mais uma vítima indefesa. Mesmo que não possamos mudar nossa situação, a raiva nos impede de cair em uma montanha de medo e vergonha. Assumimos o espírito de uma sobrevivente. A raiva nos lembra de que temos uma voz poderosa na maneira como escolhemos viver nossas vidas. Alguém gostaria de trazer algo? É muito bom isso aqui, que precisamos ficar com raiva para gerar mudanças, né? Achei, assim... E eu estava até procurando aqui, tem um livro ele chama David Hawkins, Deixar Ir. Ele fala sobre as questões energéticas, os níveis de consciência, né? Por exemplo, a vergonha, o nível de consciência dela é 20, e um ser iluminado, o nível de consciência é 700, quer dizer, é bem, né, diferente. E a raiva, o nível dela é 150, porque a raiva vai fazer, porque a linha tênue de divisor de sair das emoções negativas para a positiva é a coragem. A coragem, ela pode te elevar ou pode te
descer, dependendo do medo, né? Então, isso daqui, para nós, mulheres, principalmente, para o homem também, né? A raiva pode gerar um processo de construção mesmo, né? De, tipo, vou mudar agora, né? Vou fazer diferente, mas... Sim, a maior percepção em hertz, tipo assim, a maior coisa em hertz é a consciência. Isso, exatamente, exatamente. Então, aí tu imagina, né? E o pior, mais baixa é vergonha, né? Isso, exatamente. O quanto mexe, né? E é exatamente ali. O que eu tenho aqui, né, na minha mesa, eu estava olhando agora que você trouxe aí, é bem isso, depois que tem a coragem, tem a neutralidade, aí que vai acontecer a mudança, né? Isso, exatamente, Aline. E o medo está lá no 100, né? Então, e a gente fica muito nesse medo também, né? E quando parte para a raiva, quer dizer, a raiva não é uma consciência tão boa, mas é o que nos impulsiona, né? Até essa questão, né, tipo, sabe, de ficar xingando, de falar palavrão, sei lá, né? Parece que, tipo, mulher não pode, não pode falar essas coisas, né? Ela traz aqui essa, tipo, até de expressão de dor, expressão de extravasar, né? Não fala isso, não pode, né? Mocinha não pode falar isso, boca suja. Mas é a expressão, né? Tipo, é se expressar, não tem certo e errado, é expressar. E a gente é fechada também, né? Nessa questão. Sim. Então, vamos lá. Raiva construtiva e destrutiva. Nem toda raiva é benéfica, é claro. Na verdade, existem dois tipos de raiva identificados pelos pesquisadores: construtiva e destrutiva. A raiva destrutiva rejeita a culpa. As pessoas, de uma forma pessoal, são vilões perversos. É uma energia hostil e agressiva, muitas vezes buscando retaliar e destruir. A raiva destrutiva é hipócrita e não se importa com potenciais consequências para seus destinatários, que merecem o que quer que aconteça com eles. Também atua de maneira defensiva no ego, protegendo nossa autoimagem como se fosse uma questão de vida ou morte. É reativa, é irracional. E leva a uma tomada de decisão ruim. É o calor da raiva que nos impede de ver as coisas com clareza, fazendo-nos focar apenas na punição da pessoa que nos ameaça. Isso é verdade mesmo quando essa pessoa somos nós mesmos e nos agredirmos com duras críticas a cada erro. Pode destruir relacionamentos e levar à violência, incluindo ataques verbais e físicos, porque ela ativa o sistema nervoso simpático. Pode também levar à hipertensão, à disfunção do sistema imunológico e a problemas de saúde, como aumento de pressão arterial e doenças cardiovasculares. A raiva destrutiva apoia a verdade do ditado. A raiva corrói o recipiente que a contém. Ou a raiva é como pegar uma brasa com a mão. Você é aquela que se queima. Quando sentimos raiva de nós mesmos ou de outra pessoa, estamos nos desligando da interconexão.
Transformamos a pessoa, objeto da raiva, num inimigo. Em suma, minamos a compaixão. Isso nos prejudica assim como aos outros, aumentando sentimentos de isolamento e ódio. A raiva construtiva, por outro lado, é um processo pelo qual uma pessoa se defende a seus direitos, sem hostilidade ou agressão. Ela se concentra na proteção contra danos e injustiças. Direciona a raiva ao mal cometido, buscando compreender as condições que levam ao mal em vez de atacar a pessoa ou pessoas que estão agindo prejudicialmente. Ela considera o impacto de sua expressão nos outros. A raiva, que visa reduzir o sofrimento, não exacerba os problemas, mas procura desvendá-los. A raiva construtiva é um manancial para uma ação focalizada que visa prevenir a injustiça e dizer não. A raiva construtiva tem um efeito positivo em nosso estado de saúde mental e físico. Num grande estudo com quase 2.000 homens e mulheres adultos, pesquisadores da Universidade do Alabama utilizaram entrevistas gravadas para observar como os participantes expressavam a raiva. Foi codificado que os participantes exibiam a raiva construtiva quando preenchiam um dos 4 critérios a seguir. Eram assertivos e lidavam diretamente com a pessoa de quem estavam com raiva. Discutiam porque eles se sentiam chateados. Tentavam entender o ponto de vista da outra pessoa. Ou discutiam sua raiva com outras pessoas, como uma forma de obter insights sobre possíveis formas de alternativa de ver a situação. O resultado do estudo indicaram que os participantes que demonstraram raiva construtiva eram menos cínicos, agressivos e hostis com os outros, e estavam menos ansiosos e deprimidos do que aqueles cuja raiva não era construtiva. Eles também tiveram melhor saúde física, apresentando pressão arterial mais baixa. A raiva que busca compreender em vez de destruir também pode ser aproveitada para a resolução eficaz de conflitos. Um objetivo importante da raiva é corrigir violações de direito ou justiça. Quando essa emoção se apresenta construtiva, motiva os indivíduos a resolverem os conflitos de maneira equilibrada. Por exemplo, um grupo de pesquisadores examinou o apoio israelense ao acordo sobre o status de Jerusalém e dos refugiados palestinos. Descobriu que quando a raiva era acompanhada de ódio, diminuía o apoio ao acordo. No entanto, quando a raiva ocorria sem ódio, quando os palestinos eram vistos como seres humanos e não como inimigos, resultava em maior aprovação. A raiva construtiva pode ser uma força para o bem, desde que tenha o objetivo de prevenir danos e não seja pessoal. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Ontem eu passei por um processo bem assim, eu não gostei do que eu vi, mas era um sentimento meu. Um primo meu que nós discutimos, recebi uma ligação que ele estava muito doente e tal, estava no hospital.
e que ele estava com sepse, ia entrar em cirurgia torácica, não sei o que e tal. Puta, na hora eu pensei assim comigo. Também, tudo que... Sabe, veio a raiva de tudo que nós discutimos, tudo. Aí eu ficava assim, meu Deus, mas eu não posso sentir isso. Que coisa horrorosa, né? Vem a autocrítica junto, né? Aquela coisa. Aí eu fui me acolhendo, assim, é um sentimento. Aí depois recebi a ligação de uma outra prima. Olha, o filho dele está lá no quarto, você gostaria de falar com ele? Falei, nossa, vai ser muito, porque a gente estava brigado, assim, né? Aí veio a coragem. Falei, vou falar. Aí eu falei com ele, sabe? Ele estava com uma voz muito ofegante. Falei, nossa, Marquinhos, passa, você vai conseguir, você é um guerreiro. Não, eu vou lutar, Celinha, eu vou lutar, sabe? Aí veio também assim, eu me acolhi e ao mesmo tempo veio uma sensação boa, né? Porque se eu ficasse alimentando aquela raiva, eu não ia ter ligado, eu não ia fazer movimento, que é uma raiva destrutiva, ela não é construtiva, né? Isso não quer dizer não, minhas opiniões divergem, mas tudo bem, eu consegui trabalhar isso, né? Pelo menos naquele momento. Né, Iguara? E como ela traz, né? Ela te impulsiona a fazer coisas, né? Uhum. E bem como ela disse ali, né? Tipo, a assertividade, né? Das pessoas fala bem do que tu tá trazendo, né? Uhum. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então, a gente tem a raiva, que a raiva é a raiva. E aí você, diante dela, você tem esses dois caminhos de ir para destruição ou para construção, seria isso? Sim, sim, É? Ah, sim, tá. Porque na hora da raiva a gente tem a raiva, né? sim, Aí é como você fez mesmo, né, Célia? Daí sim. você pensa. E principalmente nós mulheres, vem muita autocrítica, né? É Então, é um verdade. sentimento que eu não deveria estar sentindo. Então, tá, quando que eu É, deveria? Quando que eu deveria? Ah, é, mudou um cenário agora, existe um risco iminente de morte. Então, e aí? Mas o que eu faço com é. isso aqui? Eu engulo, entendeu? Se Entendi, ela entendi, existe, se ela existe, né? entendi. Uhum, Então, e nessa hora que vem o discernimento, que vem o acolhimento, a compaixão, para você se acolher, né? sim, sim. Eu estou fazendo um curso aqui, eu achei tão bonito. Ela deu é um guia de higiene mental, né? Aí ela falou assim, teve uma parte lá que tem momentos da nossa vida que são desafiadores, que a gente está passando por situações difíceis, né? Então a gente fica assim, nossa, com quem que eu converso? Com quem eu converso? Aí nesse guia veio assim, que a pessoa que você mais pode contar para te acolher é você mesmo. Utilize um caderno, escreve tudo que você está sentindo, que você se acolhe, né? Porque às vezes a gente fica procurando fora. Então, é um lado compassivo isso, né? Eu posso escrever o que for, e depois, através dessa escrita, eu me acolho. Uhum, Eu faço o que tem que ser feito, assim, num processo amoroso, entendendo, né? E legal. para mim foi muito bom ouvir isso. Seria a gente acolher também a raiva, né? Sim, Acolher, né? sim. Porque ela surgiu de um processo, né? É, né?
Por exemplo, a minha é por discordar, por não concordar com a atitude dele. Sim, Sabe? sim. Então, ela surge, você fica raivosa mesmo. Você fala, não é possível que ele não está vendo o que ele está fazendo. E não está, né? Aham. É. Às vezes pode falar. Sempre quando eu estou passando, foi muito bom isso que eu estou falando para vocês, para mim. Sempre quando eu estou passando uma situação desafiadora, eu fico assim, nossa, mas com quem eu vou conversar? Com quem que eu vou conversar? Sabe? E aí, na hora que veio esse presente para mim, eu falei, gente, é verdade. A pessoa que eu mais preciso está aqui comigo, né? Porque se eu fico pensando para falar com o outro, eu não vou pensar para escrever, eu vou pensar, mas eu vou soltando. Tipo, eu vou vomitando aqui as coisas que estão me doendo, né? Não está nem se ouvindo, né? É. Se você, com quem que eu vou conversar? Vou conversar comigo, né? Isso. É isso mesmo. Às vezes é bom dar uma raiva, né? Pelo menos aqui funciona bem, que eu saio louca limpando a casa inteira, assim. Então, fica bem assim, sabe? Na base da raiva, tudo vai sendo feito, né? Aí quando eu fui pra fazer uma coisa, quando veio, eu fiz, olha, até roupa lavei, né? Aí depois fica sereninha, né? Bem calminha, tudo A faz energia, né, Aline? a energia da ação aqui com a raiva. Aline, você fez eu lembrar de uma situação muito legal, que eu tenho uma peça aqui em casa, tipo de um oratório, assim, né? E, olha, isso faz tempo, né? E eu estava tomando a decisão de separar, né? Aí meu marido entrou em casa e eu fiquei assim, nossa, é hoje. Ele foi passá-lo. Bem, eu limpei essa peça umas 3 vezes. Limpava. Aí acho que formulou tudo aqui, fui na sala e fiz o negócio que tinha que ser feito. Olha. As minhas filhas falam, mãe, quando você está limpando muito é porque você está resolvendo alguma coisa. Mas é dito e feito. Mas você sabe que outro dia o meu marido ficou emburrado comigo num sábado. E aí ele foi e arrumou a garagem inteira aqui de casa. Eu falei, acho que eu vou querer que você fique mais emburrado comigo, para dar umas arrumadas aqui em casa também. Eu falei, gostei disso. Mas por exemplo, é uma raiva construtiva. Verdade. Né? É verdade. Depois a pessoa que arrumar se organizar, né? É verdade. É verdade. Se organiza, né? E aí, quando vai conversar com o outro, já está com as coisas organizadas. Organizadas. É verdade. Quando eu cheguei na sala, meu negócio já estava tudo esquematizado. Brilhando, estava brilhando. Brilhando. Lá, festa, né? Exatamente. É bem isso. Então, vamos parar aqui, meninas, na página 93. Raiva e justiça social, certo? Certo. A gente tem um feriado, né, numa segunda aí. É? Sem ser na próxima, tem o dia 1º. É. 1º de maio, Dia do Trabalhador. Aí não teremos encontros, tá? Mas Tá bom. Semana que vem, 24, acho que é. Não. É 24. Acho que é. Tá. Tá certo. Certo? Deixa eu finalizar aqui nossa gravação.